Silvio Santos vem aí. Acontece de repente que me jogam no colo Pedro de Lara, né? Pedro de Lara é um das personagens mais icônicas da formação de jurados do Silvio Santos. Pesquisando, né, depois, antes de começar a criar a personagem, Pedro de Lara era jornalista, né? Ele interpretava sonhos na rádio. Olha que loucura. Era um cara que interpretava sonhos, então as pessoas ligavam e interpretavam sonhos. Então ele sempre tem essa coisa meio lúdica, né? Sempre teve essa coisa meio transcendental, né? Ele tem essa coisa, né? E ele sempre dizia que o Pedro de Lara foi uma invenção, porque todas aquelas pessoas eram invenções, né? Ninguém era exatamente daquele jeito. Pedro de Lara era um cara culto, era um cara inteligente, tanto que as piadas aconteciam naturalmente porque era muito inteligente, ele não era um chucro, né? E a personagem era inspirada para mexer com a plateia. A história era ele ter um embate com a plateia. Se o candidato era bom, ele ia ao contrário. Ou então, se o candidato era mais ou menos, ele ia falando que era maravilhoso para ele ter um problema com a plateia ou com o jurado do lado. Então, essa coisa da explosão dele era a grande personagem dele. Ele era um galanteador explosivo. Porque ele estava sempre com um lírio na mão, né? Era galanteador. Ele dizia que todo mundo paquerava ele, né? Ele era que todas as mulheres queriam ele. Ele era um pândego, né? Então, vendo essas imagens, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso? Eu nunca tinha feito uma personagem que tivesse existido, que tivesse tido vida de verdade, né? Então foi a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, mais uma vez saindo da zona de conforto. Eu falei assim, vão me execrar, vão falar que eu sou um péssimo ator. Enfim, vem aquela coisa toda, estudei bastante ele, resolvi focar em duas coisas, nessa coisa amável e na explosão, só nessas duas coisas. O meu medo era que ele ficasse caricato, pensando que hoje em dia a gente costuma ter atuações menos caricatas e mais humanizadas, né, naturalistas, não dava para fazer impossível fazer um Pedro de Lara naturalista, né? Porque senão não ia ter nem graça. Mas eu queria que ele fosse o mais humano possível. E deu certo. A Fernanda gostou do meu processo, gostou que eu não pesava a mão. Ela falou assim, eu quero você parado. Só parado, com o lírio na mão. Se você tiver que dar uma olhada, você olha. Eu falei assim, era exatamente isso que eu queria. Eu não queria que o tempo inteiro ele estivesse sempre xingando, porque assim, não tem mais para onde ir, né? E aí a gente entrou nesse negócio de repente ter uma personagem que tá na peça toda, eu não estava na peça toda, eu fui de repente sendo incluído. E se o Pedro de Lara entrasse nessa cena e ficasse lá atrás? E se o Pedro de Lara trouxesse o buquê? Né? Porque ele estava com... E aí eu fui, aos poucos, achando o meu lugar dentro do espetáculo e junto com a Juliana Bogos, que no final das contas nós somos tipo, quase uma dupla, né? Que faz a Aracide Almeida. E a gente foi costurando o espetáculo. Então a construção do Pedro de Lara partiu da explosão e pausa, o tempo inteiro. Explosão e pausa, que ficou super interessante. E era a minha grande aposta para 2019, né? Desculpa, ó que louco. 2020, quando estreasse em março, né? A gente saímos 2 meses, fizemos uma sessão, dia 14 no sábado fizemos 2, e no domingo a gente não fez mais. Parou tudo, pandemia. A quarentena. A quarentena que só os artistas participaram, né? O resto do país continuou. A gente ficou sem chão. Falaram, vocês vão para casa, a gente talvez volte daqui 2 semanas, talvez não. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, mas e o trabalho? O que a gente vai fazer? Vai continuar? Não vai continuar? Enfim. Depois de 2 semanas nada aconteceu, foram postergando, não vai ter. Eu acho que para o artista, para o ator, para a pessoa que acabou de construir uma personagem, que está doida para mostrar para o público, é que acho que a grande troca está na hora que a gente mostra para o público, foi a maior frustração da gente não ter, o público não ter conseguido ver. Eu acho que é uma das direções mais legais da Fernanda
e um dos textos mais legais que a Marília e o Emílio já fizeram. Um elenco mais sensacional, mais doido que eu já trabalhei em toda a minha vida. Doido, doido. Só tem gente doida. Vinícius de Loyola, Paula Flaiban, Daniela Cury, o Velson, que é um outro doido. Só tem gente louca. E eles conseguiram fazer, com um bando de gente louca, um espetáculo que a gente se emocionava, que tocava na nostalgia. Sabe naquele ponto nostálgico? Domingo no SBT, Silvio Santos. Pode ter a polêmica que for com relação às vezes, condutas machistas ou antigas que o Silvio tenha. O Silvio Santos é o maior comunicador brasileiro que existe. Não existe outro, assim, no Brasil. Fala assim, o Boni tem, ele é maravilhoso, mas o Silvio Santos, cara, ele praticamente inventou a televisão brasileira, né, do jeito que ela é hoje. Inclusive foi o primeiro que trouxe um reality show para o Brasil, foi o SBT. Então assim, o Silvio Santos é pioneiro nesse lance. Então, rever a história do Silvio através das personagens e das personalidades que ele trouxe ao mundo, porque assim, você vai falar que o Pablo é quem? É um cara que o Silvio criou. O Pedro de Lara é quem? É um personagem que o Silvio criou. Né, a El Que Maravilha, os artistas que foram todos execrados da Rede Globo, foi o Silvio Santos que trouxe. E eles explodiram no Brasil todo. E a Globo teve que, inclusive, colocá-los no Globo de Ouro, porque era impossível dizer que a Gretchen não ia fazer um Globo de Ouro. Ou o Sidney Magal não vai fazer um Globo de Ouro. Entendeu? Então, o Silvio Santos, para mim, é um ícone. E ter sido... Depois de sair do SBT, que eu já estava apaixonado pela estrutura familiar dele, e ter feito o Silvio Santos, eu estava doido para mostrar o meu trabalho fora da telinha.